Boa tarde a todos, a todas. Que a imensa paz de Jesus possa estar nos nossos corações. Eu não me lembro bem qual foi o dia que eu recebi uma mensagem de uma amiga. Parou? Eu recebi... Tudo bem agora? Tá. Eu recebi uma mensagem de uma amiga. Se nós falhamos, né? O nosso corpo falha. Imagina esses objetos feitos pelo homem, né? Então, eu recebi uma mensagem de uma amiga e que dizia o seguinte: a ciência descobre mais 7 planetas. Aí eu abri a mensagem e li tudo que vinha, né, falando dessa nova descoberta. E à noite eu vi no jornal também que a ciência havia descoberto esses 7 planetas e por estudos havia possibilidade de ter água, uma série de coisas. Quando eu recebi a mensagem que ela me mandou, eu coloquei para ela assim: há muitas moradas na casa de meu pai. Aí ela devolveu dizendo: a ciência e a religião. E aí ficamos conversando sobre todas essas possibilidades. Na mesma semana, uma outra amiga me mandou uma mensagem, muito longa até, sobre um convênio firmado num hospital em Minas, em que um grupo de trabalhadores de uma casa estão indo àquele hospital dar passes nos pacientes. Então, aquele grupo de médicos, de trabalhadores dessa casa, vão uma vez por semana neste hospital dar passe nos pacientes. A ciência e a religião. Porque nenhum paciente ali internado está deixando de tomar a medicação que os médicos estão oferecendo. Em contrapartida, estão recebendo o fluido benfazejo das mãos daqueles médiuns. Quer dizer, a ciência e a religião. E aí, o que o Evangelho nos diz no capítulo 1, não vim destruir a lei? A ciência e a religião são as 2 alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre 2 ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa e de um excesso de exclusivismo de um lado e do outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, o que a gente, estudando esse primeiro parágrafo, o que nós vemos? Que a ciência e a religião precisam trabalhar juntas. Uma não pode ser diferente da outra, porque a vida se compõe dos 2 lados, tanto da ciência e da religião. Hoje é terça-feira à tarde, eu comecei a procurar algum estudo, alguma coisa que me trouxesse mais subsídios para hoje. Eu achei um estudo muito interessante da Yasmin Madeira, que é um estudo, não é, periódico, é um estudo
de cada capítulo do Evangelho. Interessante que não é palestra. É um estudo. Então, ela aparece num salão, como esse, sozinha, falando para a câmera, né? Estudando cada ponto. E ela fez observações muito importantes. E ela falou, uma das observações que ela colocou, e que eu achei muito pertinente, ela nos falou do perdão. Né? Ela nos falou do perdão. À primeira vista, quando se fala no perdão, o que nós podemos observar? O perdão é da lei moral. Não é? É da moral, é da religião. Então, eu preciso perdoar aquele meu desafeto, porque Jesus, quando Pedro pergunta quantas vezes devemos perdoar, o que Jesus diz? Né? 70 vezes, 7 vezes. E a gente transita sempre no perdão como da moralidade, da religião. Mas o perdão está só ligado à religião, a essa parte religiosa. E a ciência, onde é que fica nisso? E aí ela discorre muito interessantemente sobre isso. E aí eu me lembrei de uma história que eu ouvi uma vez, um expositor contar, lá no Humildade e Amor, lá em Irajá, que um cardiologista, ele cuidava de 2 irmãos, um casal de irmãos. E esse casal de irmãos se odiavam. Eles se odiavam. E ele cuidava dos 2. Só que a secretária, sabendo da história, tinha o cuidado de marcar a consulta em períodos diferentes. Então, um vinha no mês, o outro vinha no outro, para que eles não se encontrassem. Só que a secretária entrou de férias e o médico botou uma outra secretária lá. Essa secretária não sabia da situação. Então, ela marcou os 2 no mesmo dia. Ela marcou os 2 no mesmo dia. E o irmão estava dentro do consultório. Quando acabou a consulta, que o médico abriu a porta, a irmã estava na sala de espera. Quando ela viu o irmão, ela teve um infarto e desencarnou na hora. Teve um infarto e desencarnou na hora. Como essa história chegou até a Nilza, minha amiga, que fez essa preleção? Ela lendo um livro sobre a prática do perdão, e isso aconteceu nos Estados Unidos, é verídico, aconteceu nos Estados Unidos, e o médico foi questionado na corte, porque ele colocou no atestado de óbito, causa mortes, ódio. Causa da morte, ódio. E aí ele foi chamado. Mas como o senhor coloca? Aí ele narra a história para a corte, né, para a comarca lá dos Estados Unidos, o porquê daquela causa-morte dentro do consultório dele. Então, quando ela falou, né, quando a Yasmin Madeira fazendo esse estudo sobre esse tema, imediatamente eu me lembrei da história que eu ouvi. Então, quando a gente olha assim, a ciência e a religião, e quando a Yasmin fala na prática do perdão, não só como a moral religiosa que nós devemos ter, porque eu não posso odiar ou não devo odiar ao meu inimigo, a gente vai passar pela moral do Cristo, né, que nos diz para que nós possamos amar até os nossos adversários, e aí ele dá uma aula do como é o amar, até a parte da ciência, que é o tratamento, o que nos faz mal pela prática do perdão. Dá câncer, dá úlcera, dá uma série de coisas quando a gente não perdoa. Quando a gente fica ali massacrando aquele ódio, massacrando aquele ressentimento, massacrando o nosso próprio organismo, porque nós não conseguimos administrar as nossas dificuldades. Aí há a junção da ciência que vai tratar daquele órgão doente,
pela falta do perdão e da religiosidade que nos ensina a amar. E aí eu me lembrei de outra história interessante de uma vizinha que eu tive, que ela trabalhava num hospital infantil. E o pediatra, né, ela assistindo lá a consulta da criança, o pediatra diz o seguinte para a mãe da criança: mãe, até aonde a medicina podia ir, eu fui. Infelizmente, daqui para frente eu não posso mais cuidar do seu filho. Eu não tenho mais o que fazer pelo seu filho. A única solução que eu vejo agora é levar seu filho no centro espírita. É a única solução para mim. Agora é levar o seu filho no centro espírita. E a minha vizinha, sabendo, né, que eu era espírita, ela foi lá em casa: Lucy, você não sabe o que o doutor fulano fez hoje? Ele mandou a criança para o centro espírita. Ele se sentiu incapaz de continuar aquele tratamento. O fim da história eu não sei, porque ela se mudou, né, para outro lugar, eu não sei, não tenho mais contato com ela, mas nós vamos vendo como a ciência e a religião precisam caminhar juntas. E aí, a continuação diz o seguinte: daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Como os irmãos sabem, né, que já me conhecem há algum tempo, eu adoro contar história, né? Mas são histórias de vivências, né, coisas que eu vi e que eu participei. Eu também trabalhei na área médica, né? Trabalhei na área médica. E um dia os médicos estavam assim, alguns médicos conversando, e trabalhava conosco, era numa seguradora, trabalhava conosco um médico que eles diziam que era o bambambam da gastroenterologia, que ele era um portento na área dele, todo mundo elogiava. Aí um dia eu estou lá com eles, né, fazendo meu trabalho lá na minha mesinha do lado deles. Aí ele vira para o chefe médico e diz assim: sabe aquela minha paciente que eu venho cuidando dela um tempão, esperando para operar o estômago dela, a vesícula dela, né? E aí marquei e falei: ó, a senhora vai fazer essa ultrassonografia, é a última ultrassonografia que a senhora vai fazer, porque quando a senhora trouxer o resultado, eu vou operar a senhora. Ela me apareceu com uma ultrassonografia, não tinha mais nada, não tinha um cálculo na vesícula dela. A vesícula dela estava limpinha. Aí eu não acreditei no laboratório. Mandei ela fazer outra ultrassonografia num outro laboratório de minha confiança. Ela foi, fez a ultrassonografia e trouxe para mim, não tem nada. Eu acho que a vesícula dela está mais limpa do que a minha. Não tem nada. E aí eu perguntei: minha senhora, o que houve? Ela falou assim para mim: olha, Manuel, doutor Manuel, ela teve a cara de pau de dizer para mim que fez um tratamento espiritual. Ela teve a cara de pau. Eu olhei para o doutor Manuel assim, doutor Manuel espírita, eu olhei para o doutor Manuel piscou o olho para mim e deixamos passar. Mas ele estava muito revoltado, porque ele tá enquadrado aqui. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Então, hoje eu não sei, que só de aposentado eu tenho 20 anos, nunca mais soube dele também, então eu não sei, depois disso, né, o que ele percebeu, ou se ele conseguiu, né, trazer para a ciência dele, né, tudo isso aqui. Eu estava vendo outro dia o Paulo Niemeyer, né, dizendo, ele em alguma... Eu vi agora essa semana que ele diz que, eu acho que tem um ser superior, tem alguma energia superior, mas até a última entrevista que eu li dele, ele se dizia ateu. Aí perguntaram a ele e ele se dizia ateu.
Aí ele dizia assim, olha, eu sou ateu, mas a minha mulher é crente. Então, quando eu pego uma ressonância magnética, eu pego alguma coisa muito complicada, uma cabeça que eu tenho que abrir com muita complicação, eu falo para minha mulher, ó, você que acredita, vai lá e ora. Gente, eu não sei o que acontece, mas dá certo. Eu não sei com que fervor que ela ora, mas que dá certo, dá. As minhas cirurgias, na maioria das vezes, são um sucesso. Então, esse caminho, porque tudo é criação de Deus. Tudo. E aí é como diz aqui, né? Ambas, porém, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Então, a religiosidade e a ciência precisam caminhar juntas, porque cada vez mais nós vamos vendo essas descobertas. Não é? Essas descobertas. E é aquela coisa do, meu Deus, eu estou com um problema para resolver. Aí o cientista vai dormir, né? Aí está lá com aquele problemão, aquela coisa para resolver no laboratório e não chega a uma conclusão. Aí de manhã ele acorda, eureka! Ai, descobri, é só juntar essa substância com essa, e daí vem a vacina, tal e tal e tal. Gente, ele dormiu, se deslocou, né? Saiu do corpo e teve a orientação espiritual para que aquela medicação pudesse ser descoberta, pudesse ser trabalhada. E quantas... Em 2011, eu fui, meu irmão quis ir à Europa e tal, falou, você quer ir comigo? Aí fui eu, minha irmã e minha cunhada. Aí nós fomos no Louvre, em 98 eu fui, né? Lá no Congresso Espírita, em Portugal, em 98 eu fui, e nós fizemos um círculozinho, o grupo, né? Fomos pelo CERJ e tal, fizemos um tour. Aí eu fui ao Louvre. Aí eu vi aquela parte toda, né? A Mona Lisa, aquele negócio todo. Aí em 2011, aí eu falei para o meu irmão, não quero ver nada disso não, eu já vi isso, eu quero ir para outro lado. Aí eu fui ver a parte do Egito, né? Fui ver a parte do Egito, toda aquela história do Egito, aí está lá, que Champollion, né, descobriu aquela linguagem toda, traduziu aquilo tudo, e a guia está falando, graças a Deus falava português, e a guia está falando, eu falei, Jesus, olha aí a ciência, né? Toda a história nos diz que Champollion decifrou aquela escrita, hieroglifos, né? Hieroglifos, dos egípcios, né? Champollion decifrou aquilo tudo. Então eu estou lendo, olhando aquilo tudo, a história toda, a lei de reencarnação e tudo aquilo, a ciência que ele utilizou para fazer aquilo tudo, os estudos todos. Aí uma amiga de outra casa, com a irmã, ligou para mim e falou assim, Luci, eu escrevi um livro sobre a doutrina espírita, a história, desde a mais remota antiguidade até a Idade Média, à luz do Espiritismo, e guardei um para te dar de presente, tá bom? Tá bom. Aí eu fui na casa onde ela trabalha e peguei o livro que ela me deu de presente. Aí quando eu li o livro, tá lá, né? Tudo que ela estudou, a luz da doutrina, a ciência da época, né? Tudo aquilo está lá. Que Champollion foi a reencarnação de um egípcio, né? Daquela época antiga lá. E ele, quando veio, ele não decifrou nada. Aquele meu pensamento lá no Louvre estava lá no livro que a minha amiga escreveu, que a Sônia escreveu. Quer dizer, não foi ele simplesmente ele trouxe para
para nós, para conhecimento nosso, a língua que ele falou há não sei quanto tempo atrás. E quem de nós não tem, né? Essas situações que, graças a Deus, a gente tem o esquecimento do passado, mas quem de nós, periodicamente, de vez em quando, né, alguém vai a um lugar e diz assim, puxa, mas parece que eu já vim aqui. Ou então, quando a gente encontra uma pessoa, falou, eu te conheço da onde? São essas nossas reminiscências. Então, ali, quando ele decifrou toda aquela linguagem, a gente estudou, eu pelo menos estudei isso, que hoje não sei, né, porque os meus sobrinhos estudam lá, nem sei como é que se estuda a história geral, que no outro dia uma amiga botou lá, ai, que saudade do tempo que se estudava história geral, porque hoje eu não sei, meus sobrinhos estudam, mas eu não tenho nem tempo de ficar sabendo com eles como tudo isso funciona, mas no meu tempo eu estudei tudo isso. Então nós vamos vendo como, e eu estou me entregando à idade, né? Falando no meu tempo, eu estudei tudo. Então, gente, é isso, né? A linguagem do Egito Antigo, que veio através da história, mas um pouco da ciência, que Champollion estudou, pesquisou, trabalhou para que aquilo tudo viesse à baila e que hoje a gente pode discutir à luz da doutrina. E aí, continuando, são chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão e já não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Então, nós vamos vendo que o que nós estamos observando aqui é que esse tempo já está chegando. Porque antigamente a gente ouvia muito, né, de muitos cientistas, de muitos cirurgiões, de muitas pessoas, né, dizer, mas quando eu dissequei o cadáver, eu não vi a alma. Né? Eu abri o cadáver e não vi alma nenhuma. Eu fiz isso e não vi nada. Mas hoje nós estamos vendo que cada vez mais há um aprofundamento das duas partes. Nem a religião negando a ciência, porque nós não podemos negar de maneira alguma, porque é de Deus, é do homem, e nós vivemos ciência o tempo inteiro. Né? Nós vivemos a ciência o tempo inteiro. E também necessitamos dessa religião. E eu tenho uma anotação antiga aqui no meu livro que diz assim: os benefícios da prece no tratamento dos males do corpo. Como nós sabemos dos benefícios da prece nos males do corpo? Quantas comprovações já se fez? Mas existem inúmeras pesquisas, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, em que aquele paciente que ora, aquele paciente que faz essa comunhão com Deus, as medicações, o tratamento vão ter maiores resultados. Quando a gente entra ali, naquela salinha, não é, que os trabalhadores da casa vêm e colocam suas mãos sobre nós, alguém aqui tem certeza, convicção do que acontece lá dentro? Alguém tem? Não. Alguém tem
certeza? Alguém tem conhecimento do que pode estar acontecendo aqui agora? Não. Não tem. A gente não tem ideia. Agora eu vou contar para vocês uma coisa, são duas histórias particulares, duas experiências minhas. Eu faço periodicamente retinografia, né? E ultrassonografia do olho, por causa da diabetes. Então, periodicamente eu preciso fazer. Quando eu cheguei na clínica, o médico que estava fazendo a ultrassonografia falou assim: você tem uma cirurgia recente no olho esquerdo, né? Aí eu, meu Deus, e agora? O que eu vou dizer para ele? Gente, eu nunca operei meu olho esquerdo. Nunca operei meu olho esquerdo. Aí ele me mostrou lá no visor, tá vendo? Isso aqui é uma cicatriz de uma cirurgia recente que você fez no teu olho. Aí eu, tá bom. Peguei minha ultrassonografia, levei para o meu médico. Há mais de 20 anos. Quando eu cheguei lá, ele pegou. Vem cá, Luci, você me traiu com quem? Falei, com ninguém. E da onde saiu essa ultrassonografia? Eu falei, só Deus sabe. Essa cirurgia saiu, só Deus sabe. Né? Gente, aí eu cheguei em casa do médico, falei, meu Deus, aonde foi? Foi no Fabiano? Foi no André Luiz? Foi na casa onde eu trabalho? Aonde foi? Não sei. Está aqui. Cada vez que eu vou lá, agora em julho, né? Já estou lá marcada em julho. Aí ele olha, faz fundo de olho, faz tudo e diz assim, aquela cicatrizinha continua aqui, né? Continua aqui no olho esquerdo. Gente, não sei aonde foi. Não sei. Foi fazendo explanação? Foi na sala de passe? Foi em casa à noite, durante o meu sono? Não sei. Então nós vamos vendo como a espiritualidade trabalha em nós, né? O nosso merecimento, a nossa necessidade, tudo isso. Então, nós precisamos ter como base para os nossos pensamentos hoje que uma não caminha sozinha. As duas têm que andar unidas, porque as duas são de Deus. Eu não sei se vocês já perceberam, que eu tenho um amigo médico lá na nossa casa, que ele normalmente, quando ele acaba a explanação, ele não toma passe. Ele diz assim, Luci, no momento que você está ali falando, você já está recebendo todo o benefício. Você está recebendo o benefício. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Porque medicamente falando, que é a expressão que ele usa, a gente já recebeu tudo ali. Porque eu vejo o campo material e vejo o campo espiritual. Então já está tudo bem, porque nós estamos ali com o nosso amigo espiritual, com os trabalhadores da casa. Mas um dia, numa casa com a irmã aqui no Meia, eu não sei porque eu resolvi tomar passe. Aí eu falei assim, hoje eu vou tomar passe. Aí entrei, sentei e tomei passe. Aí quando acabou o passe, o dirigente falou, Luci, quer uma carona até o ponto do ônibus? Eu falei, quero. Aí peguei carona com ele. Ele falou assim, Luci, há quanto tempo que você não vai ao teu cardiologista? Aí eu falei, está marcada semana que vem, terça-feira. Por quê? Não, vai lá. Vai no teu cardiologista. Aí na terça-feira estava marcado e eu fui. Cheguei lá, quando eu fiz os exames todos, né, fiz o eletro, fez tudo. Ela falou, Luci, você sabia que você está com arritmia cardíaca? Falei, não, estou sabendo não. Estava bem, eu estava achando que eu estava bem. Né? Até estava com umas companheiras daqui lá, no toalete, a gente conversou sobre isso, né? Que eu falei que eu não subo mais, agora eu pego um táxi lá na Dia da Cruz até aqui, porque eu não aguento, eu fico cansada de subir essa ladeira. Aí ele falou, não fui eu que vi, não. Foi a Clarice, a outra médica. Ela que viu o problema no teu coração e pediu para eu te avisar. Então, são inúmeras possibilidades. Então, a religiosidade, né, a mediunidade da Clarice permitiu que ela visse o
probleminha no meu coração, e a ciência da Maria Aparecida, que é a minha cardiologista, está cuidando da arritmia. Então, olha, religião e ciência. Religião e ciência são as portas da nossa vida. Nós não podemos, né, viver nem fora de uma e outra. E nesse estudo da Yasmin Madeira, ela fala também, além do perdão, ela fala de várias ciências, fala da sociologia, da filosofia, e ela fala da psicologia, né? E quando ela fala na psicologia, eu me lembrei muito, né, da Joana de Ângeles. Porque Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. O que é o Evangelho de Jesus? O Evangelho de Jesus é a religião à luz da psicologia profunda. O que é a psicologia? Eu não sou psicóloga, né? À luz da psicologia profunda. É o caminho, é aqui dentro. É o encontro, não é? A psicologia é uma ciência. E aí vem Freud, vem Jung. E o Jung é muito citado pela Joana de Ângeles nas obras dela. E aí vem a Joana, né? Dizem alguns que ela ficou bastante tempo na espiritualidade, estudando toda a parte que a Joana de Ângeles, e a gente vê a história das reencarnações dela, né? Aquela lá no México, que ela era freira, mas era poeta, a escritora. Então, muitas pessoas até hoje reclamam do difícil, né, que ela escreve, da linguagem que ela traz. E ela disse uma vez para o Divaldo que ela escreve desse jeito que é para obrigar a gente a estudar. Então, ela vai dissecando nesse livro o Evangelho de Jesus à luz da psicologia profunda, que é uma ciência em que a gente vai procurar o quê? O nosso eu profundo. O nosso eu profundo. Porque nós ainda temos uma imensa dificuldade, é o que ela diz, com relação à ciência. Já fomos à Lua, temos, né, um aparato enorme em termos de tecnologia, a internet é isso, é aquilo. Temos, graças a Deus, exames sofisticados, a ciência está aí, muitas vezes, e eu fiz um curso uma vez sobre as obras da Joana. Então um senhorzinho, bem idosinho, que era sogro do rapaz que ministrava o curso, ele estava falando para mim, Lucia, a importância de todos esses exames, né? E aí ele falava para mim, ele estava com 90 anos. Aí ele falava, Lucia, eu fico abismado com tudo que vem acontecendo, né? Porque se você pegar o atestado de óbito do meu pai, está assim, mal súbito. Se você pegar o atestado de óbito da minha mãe, está mal súbito. Os dois. Porque não tinha, naquele 1800 e tal, não tinha tudo isso para diagnosticar, né? Se a gente tinha diabetes, se a gente tinha hipertensão, se a gente tinha todas essas doenças, tudo isso. Hoje se fala muito no câncer, né? No câncer, mas a gente vai estudar a história, o câncer não é novidade agora. Ele é tratado, ele é trabalhado hoje, mas lá na antiguidade muitas pessoas já morriam de câncer e não sabiam nem o que era. A lepra, né, que desde lá, hoje, a gente nem se fala mais, hanseníase, vem lá, e graças a Deus hoje, tem tratamento através de quê? Através da ciência. E tantas são as possibilidades de cura, de tratamento de tanta
tantas essas doenças que hoje em dia nós vivemos muito mais, né? Nós estamos vivendo muito mais e bem. Isso tudo porque nós temos todo esse tratamento. E aí, quando a Joana faz toda aquela coleção toda de livros tratando da psicologia, tratando, né, esse do Evangelho, eu até vou precisar comprar mais outro, que o meu está todo caidinho, né, que de vez em quando eu vou lá, leio, tem folha já começando a despencar. É ali, ela fala de Jesus, ela fala do eu profundo, ela fala desse caminho que a gente vai lá também, na pergunta 919, do Livro dos Espíritos, 919A, que ali Agostinho já nos dá esse tratamento. Que à noite, quando a gente for se deitar, para a gente ver tudo aquilo que foi feito, tudo que nós fizemos, para a gente ver se não ofendeu ninguém, se não tratou mal a ninguém. E esse alguém pode começar por nós mesmos. Então, essa condição que a Joana de Ângeles nos trouxe agora, que não é fácil de ler, não é fácil de estudar, né? É meio complicado, mas que ela veio nos trazendo a ciência e a religião para que nós possamos perceber aonde nós estamos. Aonde nós estamos. Aí vamos falar, Luci, nós estamos no meio. Estamos no meio. Quando eu sair daqui, vou para Jacarepaguá. Mas não é isso. Não é isso. É nós espíritos. Nós espíritos. O que nós estamos fazendo conosco mesmo. E aí, a didática kardeciana, tudo que ele nos traz é de uma beleza tão grande que aí ele fala assim, tratar, uma passagem evangélica, tratar do corpo e da alma. Onde é que a gente trata do corpo? Na ciência. Na ciência. Onde é que a gente trata da alma? Na religião. Aí é que vem todo esse fechamento maravilhoso nesse capítulo. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Porque a maioria do nosso corpo, dilacerado, né? Doente, vem da onde? Vem da alma. A maioria das nossas doenças necessárias para o nosso aprimoramento começam aonde? Começam na nossa alma. Se nós não estamos bem espiritualmente, tudo isso vai se refletir no corpo. Tudo isso vai se... Aí vem uma série de coisas, né? Vem as nossas hérnias de disco, vem as... Fala de disco não, fala hérnia de CD, né? Mais moderna, hérnia de disco está ultrapassada. Tem uma amiga que faleceu agora, dia 20, que ela brincava assim, lá, nossa querida Dalila, lá do CEOI. Eu não falo hérnia de disco, eu falo hérnia de CD, porque eu sou mais moderna. E ela brincava assim. Então, nós vamos vendo como é necessário que, uma vez, eu atendi uma senhorinha, que já está na espiritualidade, no atendimento fraterno, e ela falou assim para mim, Luci, eu fui na ginecologista, porque eu tô muito mal. Aí, como ela é mulher, eu fui nela. Aí contei tudo para ela que eu estou sentindo. Tudo. Aí ela falou para mim que eu preciso ir a um psiquiatra. Porque ela acha que eu estou com depressão. Mas eu não vou, não. Eu vou ficar só aqui no centro. Eu falei, não vai mesmo. Só aqui não. Eu tinha essa intimidade, muito amigo. Eu falei, não, só aqui não. Você vai procurar um psiquiatra. Ela falou, não vou não. Eu falei assim, eu sei por que você não quer ir. Ela falou, por quê? Porque você acha que psiquiatra é médico de maluco. Aí ela falou, e não é? Eu falei, não, não é. Psiquiatra, não, é médico de maluca, de maluco. Ele é médico que nos ajuda
a sair dessa doença que a ginecologista acha que você tem. Ela acha que você necessita desse tratamento. E ele é um médico indicado para síndrome de pânico. Aí eu fui falando tudo. Não é só a doença mental grave que ele vai tratar. Ele vai tratar de você como um todo. Depois de muito sacrifício, ela foi. Gente, ela ficou outra. Ela melhorou muito depois do tratamento. Até que, pela idade, uma série de coisas, ela veio a falecer de morte natural. Então, nós vamos vendo que nós temos que alinhar. Nós não precisamos, né, necessariamente fazer só. E muitas pessoas, mas eu vou ao centro, eu tomo passe, eu tomo aguinha, eu faço tudo. Sim, a gente vem aqui, assiste a reunião, vai no passe, toma aguinha, mas precisa da ciência. Todos nós precisamos alopática, homeopática, mas nós precisamos da ciência. E no último parágrafo, a ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repelia-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Ora aí, as leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. É o mundo espiritual que está aqui trabalhando, é o meu amigo espiritual que está me ajudando, é o amigo espiritual dos passistas, de toda a assistência. Ou alguém aqui pensa que não está trabalhando aí? Alguém pensa que não está trabalhando? Todo mundo aqui está trabalhando, gente. Vocês vão entrar, né, vão tomar o passe, vão beber aguinha, vão fazer tudo isso. Mas quantas vezes a gente lê na literatura espírita que enquanto nós estamos aqui reunidos, a espiritualidade está buscando fluidos benfazejos, tirando energia de nós para tratamentos. Quantas vezes nós lemos isso? Que nós estamos fornecendo. É por isso que a gente fala tanto da necessidade desse silêncio, dessa tranquilidade que eu posso estar observando daqui. Porque enquanto nós estamos aqui, a espiritualidade está trabalhando incessantemente a nosso favor e em favor daqueles nomezinhos que nós colocamos lá para a irradiação aqui, né? Para a irradiação, os desencarnados e os encarnados. Teve um expositor numa casa espírita que ele disse que ele estava olhando, né, fazendo a exposição, mas ele conseguia, além da exposição, observar as coisas que estavam ao derredor. Então, ele viu a caixinha de encarnado e desencarnado nessa casa onde ele estava expondo, e ele não via o corpo, ele não via nada, ele via as mãos. Então, era aquela mão, né, espiritual, pegava o papelzinho, passava adiante. Pegava outro papelzinho e passava adiante. Então, estava direcionando daqueles papeizinhos para todos os pedidos. Então, havia um ali, né, que ele disse, não consigo. No final da reunião, ele relatou isso. Eu não conseguia ver, eu só via as mãos. Então, as mãos iam distribuindo aqueles papeizinhos para os tratamentos necessários àqueles irmãos. Então, é aquilo que eu falei ainda há pouco, gente. A gente não tem ideia do que acontece aqui, não é? A gente não tem ideia. E aí, continuando,
Esse traço, era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência essas relações, fez-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão. A razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as imagas se tentam resistir em vez de acompanharem. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, tudo é progresso. Tudo está nessa lei de Deus, lei do progresso. A gente fala muito, e há muita discussão em torno de uma série de coisas. E, por exemplo, agora, né, todo mundo está correndo para se vacinar contra a febre amarela. Aí as pessoas, meu Deus, mas agora já estava disseminado, mas como é que isso tudo vai acontecer? Será que Deus cochilou? Jesus cochilou? E a coisa aconteceu? Não, existe alguma coisa que nós não entendemos. Né? A microcefalia, aí foi uma necessidade de alguns espíritos ainda virem com essas patologias. A minha irmã trabalhou anos e anos com especial. Anos ela trabalhou com especial. E ela falou, Luci, sempre teve microcefalia. Sempre existiu. Nas clínicas por onde eu andei, né, trabalhando, sempre teve. Só que, de repente, esses espíritos vieram com essa necessidade. Não é? Nesse mundo agora que está se transformando. Então, existem ainda essas necessidades. Em contrapartida, são tantas outras que nós não temos mais. São tantas outras doenças e tantas outras, quem sabe, que ainda poderão aparecer, porque nós necessitamos ainda vivenciar tudo isso. É justo? Não é justo? Então, nos cabe aqui decidir se é justo ou se não é justo. O que nos cabe hoje é procurarmos essa aprimoração, é procurarmos esse trabalho, né, do Jesus e na psicologia profunda, é esse trabalho de reconhecimento de si mesmo, esse trabalho de caminhar, de observar, de olhar. Terça nós discutimos a passagem que... E a minha amiga ficava, meu Deus, não é só isso que a gente fala muito, né? Vigiar e orar, vigiar e orar. Aí tem mais alguma coisa. E a minha amiga fala, Luci, tem mais alguma coisa lá no grupo de estudo. Aí ela catou, foi lá no Novo Testamento, olhou, falou, achei. Aí terça-feira, quando nós chegamos lá, ela, achei, está em Lucas. Olhai, vigiai e orai. Olhai, vigiai e orai. Então é olhar, gente, olhar o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que eu posso fazer para ajudar, o que eu posso fazer, olhar, não é? Mas é olhar, mas não é para tomar conta dos outros não, né, gente? É para olhar o mundo, Vigiar também não é para tomar conta do vizinho. Vigiar, tomar conta do nosso pensamento, das nossas ações, dos nossos atos. Vigiar a nossa língua.
E aí vou outra vez num exemplo que eu pego para mim, um companheiro que quando ele está numa situação, que ele tem uma situação complicadíssima em casa, com uma doença raríssima que a mãe dele tem, e quando a mãe dele está naquele sofrimento, que às vezes ele, o pai, não dormem semanas cuidando dela, aí ele para, quando ele diz que o cansaço vem, a dificuldade vem, ele diz que senta e pergunta: Senhor, Jesus, me diga, no meu lugar, o que o Senhor faria? E aí ele diz que uma força interior tão grande vem, que todo aquele cansaço, né, vai se esvanecendo, vai saindo, e aí ele encontra novamente força para pegar a mãezinha dele, que ficou um bebê, né, pequenininha assim, toda deformada, e ele vai, pega força para levar para o banheiro, para dar banho, para cuidar, porque tem dias que ele diz: Lucy, tem dias que eu não suporto, é tanto cansaço. Aí ele vai e pergunta, né? E essa pergunta que a gente também pode fazer é o vigiar aí, né? Vigiar o pensamento, não botar o pensamento de revolta diante de tudo que o Brasil está passando, diante de tudo que o mundo está passando. Nós precisamos desse olhar evangélico, de vigiar a nós mesmos e de orar sempre, sempre e sempre. É viver em estado de oração para conseguirmos ultrapassar as nossas dificuldades e para o entendimento da religião e da ciência, sempre caminhando juntos. Muito obrigada a todos, que a paz infinita do amor do Cristo Jesus nos ilumine, nos dando força, mas vontade, muita vontade de ultrapassarmos primeiro, né, as nossas dificuldades, olharmos primeiro para nós mesmos, para aí sim podermos ajudar a todos que estão no nosso caminho. Boa tarde, meus irmãos, com a paz de Jesus.